Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo, você? Tranquilo? Muito. Alguma grande novidade? Não, só achei essa Libertadores muito fácil. Acho que o Cruzeiro deixou escapar muito fácil. Por favor, né? Ontem... A gente fica chateado pelo contexto, pelo que os times apresentam, né? O Santos não tinha condição de classificar na primeira fase, né? A briga estava para ver se ele ia. E daí, tá na final. E não está convencendo, e a gente está do lado de viu? fora. Não está convencendo. Por mais que a gente diga que é uma das equipes, das boas equipes de formação que nós temos hoje, mas a gente fica chateado de, mais uma vez, estar fora de uma situação, né, que o Cruzeiro tinha todas as chances para estar. Então, deixa a gente chateado. Mas, enfim, né? Pelo menos a gente não vai receber os velhinhos da FIFA aqui. Os velhinhos da FIFA, não. Não, mas eles vêm também, querido. Eles vêm passear todos também? eles. Falar em velhinhos da FIFA, Fala. O que tem de gente que está indignada com a reeleição de Joseph Blatter? A começar das próprias confederações. Mas, gente, nós temos que levar em consideração, e aí é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de lucidez para não ficar cometendo nenhum equívoco depois, é que a FIFA é entidade particular. Mas Paulo, só é quando lhes interessa, porque quando não interessa, eles partem para a filantropia, e aí eles buscam, buscam o dinheiro, né, os recursos governamentais para poder estar mudando uma história. Agora, se a gente não começar a ter um questionamento em cima disso, por exemplo, muita gente falando do Platini, que ele não gostou. Agora, ele é um cara que ele poderia ter mobilizado muita gente se ele realmente quisesse fazer uma oposição. Mas não fez. Né? Mas não fez isso. Você vê o pessoal da Inglaterra gritando muito, quer dizer, todo mundo por ali, mas a Ásia. Enfim, unanimidade nessa história, pelo menos dessa vez você não teve, se não teve uma oposição clara de um candidato específico, você teve muitos questionamentos em cima da história. Então, tomara, né, e que se não fosse isso a gente já não estava mais aqui, tomara que a gente possa ter no futuro alguma coisa mais concreta em relação a mudanças específicas, porque o que a gente viu ontem foi só uma promessa de que agora nem vai ser mais uma comissão que vai resolver onde vai ser, né, onde serão as próximas competições, as Copas, enfim. Agora é a própria reunião deles, o congresso deles, é o tipo cala-boca que eu vou tentar te colocar na história. Mas isso não... 4 mandatos, né? Mas ninguém estranha isso, né? Não adianta, deixa pra lá. Vamos falar do nosso dia a dia aqui. Cruzeiro então. Preparado para enfrentar o Fluminense. Que é influenciado por tudo isso, né? Bom que se diga, porque as pessoas acham que isso não tem relação com o que acontece com a gente o tempo inteiro. Inclusive o descrédito pelo qual passa o futebol, que tem a sua preferência no ranking de esportes preferidos pelos jovens, pelos mais jovens, caindo a cada dia, porque as pessoas conseguem perceber que essas falcatruas, essas má gestões, elas começam a ficar perdendo tudo, e continuam. Mas vamos falar do nosso dia a dia, tio. O jornal O Tempo traz uma contracapa fantástica, fazendo uma comparação dos dois argentinos, um argentino do Fluminense e um argentino do Cruzeiro, Conca e Montilho, né? São dois geniais jogadores que têm até características parecidas, armam muito bem, trabalham muito bem, o futebol que a gente gosta de ver. Isso quer dizer que os hermanos estão melhores do que nós outros? Isso quer dizer que com essa filosofia nova que o futebol brasileiro adotou nos últimos tempos, né, que meia tem que marcar, que meia não pode estar o tempo inteiro usando a sua inteligência, isso quer dizer que esses jogadores foram sumindo do nosso espaço. Né? E está cada vez mais difícil você achar um jogador com essa inteligência tática. E principalmente porque o futebol brasileiro, que é o futebol força, o futebol físico, e esses jogadores, por características, eles são menorzinhos, o físico não é assim tão avantajado, né? Tem uma complexidade diferente. E muita coisa tem matado o futebol brasileiro, a começar da base. Né? A base é que faz com que essa seleção seja feita. A gente se preocupa tanto com o time principal, né, que é o que vai para as competições e tal, mas os grandes profissionais deveriam estar na base, olhando o que está acontecendo. O que a gente mais vê é troca de treinador da base, troca de dirigente da base, não é? Sendo que é ali que você está com a formação do jogador. E eu acho que o que tem acontecido com a gente tem ficado, esses meias tem ficado aí na formação da base mesmo. Sim. Eles vão perdendo esse valor, esse contexto de ir para esse jogo, porque tem que voltar para marcar, porque tem que, sabe? E aí você vai perdendo o talento desses jogadores. E ontem, especificamente no treinamento do Cruzeiro, o Cuca forçou demais. Ele fez um
1 hora de treinamento de finalização. Isso significa que nós não estamos errados naquilo que a gente disse aqui, Sim. que não adiantava nada fazer um jogo melhor contra o Palmeiras, porque se a bola não entrar, se não tiver o gol, efetivamente não aconteceu nada, porque os 3 pontos só vêm se acontecer a vitória. Claro. Né? E ele foi super exigente com todo mundo, e forçando na situação que é a característica de cada um. Eu já disse aqui, eu não acho que é o esquema dos 3 zagueiros que prejudicou, dos 3 atacantes que prejudicou o Cruzeiro, mas o jogador específico escolhido, que foi o Brandão, que eu acho que não é o jogador que encaixa nesse momento, nessa situação. Então, o Anselmo Ramon, que foi destaque, até no treinamento de ontem nas finalizações, são opções que ele vai tendo. Quem sabe o Cuca, observando melhor nessa questão aí ofensiva e na questão de estar buscando uma melhor condição de finalização dos jogadores, a gente possa ver a primeira vitória do Cruzeiro. Eu acho que falta pouco, é uma questão de acerto do time, efetivamente, porque os talentos deles são os mesmos, o time é o mesmo que fez essa história bacana no início da Libertadores na primeira fase, e isso não mudou, essas pessoas não deixaram de jogar, né? Claro que a gente tem a preocupação hoje específica com a ausência do Fábio, até no caso do Henrique, eu acho que tem a questão do Fabrício, que substitui bem ali, não será problema. E o Vitorino também, que voltou ontem, né? Liberado Ele foi liberado pela seleção uruguaia, não deve jogar o amistoso contra a Holanda, que acontece em Montevidéu no final de semana. Não, mas ele vai jogar pelo Cruzeiro no sábado e vai se reapresentar no domingo. Então foi liberado dos treinamentos. Dos treinamentos. E até porque ele não é o titular na zaga, né? Então, aí você tem o Vitorino voltando, então você está mais tranquilo. A questão maior é a ausência do Fábio mesmo. Sim. Né? Que acho que seria o peso para qualquer circunstância. Mas como a gente vê o Rafael muito tranquilo nessa história, e treina da mesma forma que o Fábio, é o mesmo treinador de goleiros, é a mesma história, os talentos podem ser diferentes, né? Um é melhor numa coisa, o outro em outra, mas é um menino que me pareceu muito maduro para essa situação dele. Quantos anos tem o Rafael? 22. 22 anos. Ele atuou poucas vezes pela equipe principal. 4 vezes pela equipe principal. 4 vezes. Nós já falamos ontem, ser reserva do Fábio é terrível, né? Porque a chance de você jogar é quase nula. Nada. Sabe que eu até conversei com ele sobre isso, eu tive a oportunidade, fora dos microfones, de dizer para ele, você já pensou que quem deve sair do Cruzeiro é você e não o Fábio? Porque você pensa na saída, porque ela vai ter que acontecer. Sim. Se ele quiser ser o goleiro titular de alguma equipe, ele vai ter que deixar o Cruzeiro, porque o Fábio, com esse contrato enorme que ele fez, aí 5, 6 anos, ou seja, efetivamente é o goleiro do Cruzeiro, não vai sair. Então, quem tem essa... O Fábio está destruindo a carreira de um goleiro. De uns 3 por aí, né, da base, porque a base do Cruzeiro é toda formada por grandes goleiros que são de seleções de base. Essa formação de goleiros do Cruzeiro é bem interessante o trabalho que é feito por lá. Então, se o Rafael quiser ter alguma chance, ele vai ter que mesmo deixar o Cruzeiro e ir à luta. Mas, neste momento, é esse o trabalho que ele está fazendo. Ele diz que aprende cada dia mais com o Fábio pela frente. E por falar em amistoso, a Argentina tomou ontem de 4. Gente, né? foi. Eles estão falando que não é equipe titular, mas para a história vai entrar que foi a Argentina. Mas não foi a equipe titular. Não foi a Argentina? Não foi a Argentina. Não, sabe por quê? Porque isso é mania de brasileiro também. Mania de brasileiro, Agora, que os depois nigerianos... que acontece com a gente, vai ver lá que os nigerianos deram um chocolate nos irmãos de qualquer jeito, deram um chocolate. Não precisava ter sido aquele tanto, né? 4-0. E o Atlético de Mara pro jogo do próximo dia 8 teve confirmação de lesão no time? Olha só, tá faltando aí a gente saber o que vai dar mesmo os exames do Guilherme e do Leonardo, né? Mais tarde a gente vai ter essa noção. E se eles vão poder se recuperar a tempo, porque o jogo é só no dia 8. Agora, muita gente, os próprios jogadores, e acho que nós também, né? Essa distância enorme desse jogo do Atlético para o São Paulo, para um time que vem embalado como o Atlético, com 2 vitórias, naquele contexto todo mundo, né? Esfria, né? Esfria. Né? Então, acho que essa é a maior reclamação dos jogadores do Atlético nesse momento, e acho que de todos nós da imprensa, de tudo, porque vai esfriando a situação, né? O líder não vai para campo. Dimar Oliveira volta 12:30 na tela da Band. Volta não, aparece na tela da Band 12:30 com Menos Esporte, falando sobre tudo isso e muito mais. 12h30, esperando todo Grande mundo. abraço, Dimara, bom dia. Bom dia.